Na última semana eu estive em um dos maiores eventos que acontecem no Brasil sobre inovação e tecnologia, o Web Summit Rio, e eu trouxe para vocês aqui uma apresentação com os principais tópicos que foram abordados pelas empresas sobre tecnologia, inteligência artificial, Big Data e muito mais. Eu vi palestrantes do mundo inteiro entrevistados nos fóruns que aconteceram lá, dentre eles o fundador do Mercado Livre, um dos fundadores do Mercado Livre, Luiza Trajano, da Magalu, entre outros, e eu vou trazer para vocês aqui os principais tópicos que eu consegui absorver. Então anotei os principais tópicos, preparei uma apresentação aqui para poder a gente entender como que as empresas estão se preparando em relação à inteligência artificial. E eu já vou te explicar também nesse vídeo aqui algo que poucas pessoas falam sobre o quanto de inteligência artificial que você como profissional de dados ou você como profissional de tecnologia vai utilizar. Às vezes é muito menor do que aquilo que de fato o mercado vende. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Então vamos lá. Insights do Web Summit Rio sobre AI. Eu priorizei as palestras de inteligência artificial para poder entender por que raio todas as empresas estão falando de uma coisa que já existe no mercado há muito tempo. Então eu precisava entender e eu consegui chegar a uma conclusão. Eu vou trazer para vocês aqui primeiro os principais tópicos para a gente entender como que a nossa carreira ela acaba sendo influenciada ali com essa questão do avanço das tecnologias voltadas para a inteligência artificial. E aí alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês é que vamos usar muito o caso do Mercado Livre, que foi a palestra que eu mais consegui obter insights também sobre isso, e também a integração com a plataforma ali de jornada que usa muito inteligência artificial, que é a Pendle.io. Dois presidentes que falaram muito sobre o uso da tecnologia no dia a dia da empresa. Antes de falar das inteligências artificiais, a gente precisa falar daquilo que gera as inteligências artificiais. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui é que algumas fontes elas são importantes para poder gerar e alimentar as inteligências artificiais. Então, por exemplo, no meu contexto, que é um contexto de varejo, a gente tem muito o uso de cupons, de banners, ofertas, listas, navegação, transações financeiras que a empresa poderia capturar essas informações e colocar isso no modelo de inteligência artificial. Então isso foi um paralelo que eu consegui trazer para a minha realidade daquilo que eles estavam trazendo lá. E lá falava muito sobre como você conseguiria capturar dados de diferentes formas e às vezes você acabava tendo esse dado e não utilizando. Então uma inteligência artificial ela pode ter o melhor algoritmo que for, que se ela não tiver uma quantidade massiva de dados ela não vai funcionar bem. E aí aqui o segundo tópico é como consolidar essas informações. O objetivo aqui é usar todo o ecossistema de dados que a empresa tem para poder consolidar as melhores informações e conseguir alinhar os algoritmos de machine learning para poder potencializar a tomada de decisão. Então como é que você reúne tudo num lugar só e traga as informações com maior valor para que você utilize essas informações com maior valor para poder colocar no algoritmo de aprendizagem de máquina para poder gerar insights. Então, basicamente, é um pouco disso, né? Como é que a gente consolida, como é que a gente traz isso para priorização. Terceiro ponto é entender a parte de desafios e oportunidades. Como que a gente pode usar os dados para poder alimentar essas inteligências artificiais e gerar insights valiosos para o negócio. Esse é um dos principais objetivos que precisam ser explorados e é onde as pessoas deveriam gastar mais tempo, nas perguntas e não na execução. Ainda em inteligência artificial, a gente tem aqui a transformação digital, que é um termo muito usado pelas empresas. E como que a transformação digital ela se conecta com as inteligências artificiais? A novidade que vem fazendo o mercado falar muito de inteligência artificial são as inteligências artificiais generativas. O que são as inteligências artificiais generativas? São aquelas que a gente consegue dialogar, como por exemplo o chat GPT, que você tem um chat, você colocar as informações ali e ela vai te trazendo insights de acordo com aquilo que você está dando de input. Só que isso sim ganhou uma grande proporção porque muitas ferramentas passaram a incorporar soluções de AIs generativa, mas machine learning é algo que está no mercado há muito tempo e é esse tipo de tecnologia que mais gera valor, não são as AI generativas. Eles trouxeram alguns exemplos bacanas aqui sobre isso, tá? Primeiro, como que a inteligência artificial generativa ela pode gerar valor, muito voltado para profissionais que não são de dados. Então, por exemplo, profissionais da área financeira, onde a pessoa escreve lá, eu quero um relatório que me traga os últimos gastos dos 2 últimos meses ou dos 3 últimos meses. E aí a inteligência artificial vai procurar isso no banco de dados e vai trazer. Só que o profissional de dados ele já sabe buscar essas informações, ele vai usar o SQL, vai fazer um select lá para poder trazer isso. Então,
A inteligência artificial generativa, ela traz mais valor para quem não é de tecnologia, mais valor para esse tipo de público do que para quem é de tecnologia. Então, profissionais de RH, profissionais do financeiro, que são pessoas que usam muito rotinas administrativas, elas sim vão se conectar com inteligências artificiais ou com ferramentas que têm inteligência artificial generativa instaladas ali por dentro no seu algoritmo para poder conseguir gerar essas informações. Além dessa parte administrativa, para quem for trabalhar também com a parte de criação, e os CEOs lá destacaram muito isso, se você vai fazer produção de conteúdo, geração de imagem, criação de texto, automação de tarefas, aí as AI generativas vão te ajudar, porque também é com elas que você gera, por exemplo, uma imagem que não existe, uma criação de um roteiro, uma criação de uma carta, se for o caso, de diversos cenários. E muito voltado também para marketing. Às vezes, se você tem muito conteúdo de criação, aí sim as AI generativas elas vão ser e vêm sendo disruptivas. Acontece que a maior massa, ela vem usando esses recursos. Você tem menos profissionais de dados em relação a profissionais que atuam com a parte de criação. Então, por isso que acabou ganhando essa repercussão tão grande. Mas inteligência artificial já é o que está no mercado há muito tempo, principalmente quando a gente fala de machine learning, não das AI generativas. E aplicações práticas, como que a gente consegue colocar em práticas as AI generativas? Classificar melhor os dados de listas e campanhas de marketing, por exemplo, é algo que tem a voltar com criação, você pode potencializar, explorar o uso em atividades repetitivas como teste, então também é algo que você consegue colocar muito em prática, mas tudo isso só funciona se ele estiver alinhado com a estratégia. Então isso também foi um ponto que trouxeram ali que seria muito relevante. É essencial ter uma estratégia clara para poder conseguir utilizar a inteligência artificial para poder potencializar. Então ela precisa estar sempre alinhada com a necessidade do negócio, para que você não utilize só a inteligência artificial por usar para dizer que você está usando. E às vezes as empresas estão até muito voltadas para isso. A gente tem que usar cientistas de dados, temos que usar a inteligência artificial, mas elas não sabem nem qual é o real problema que quer solucionar. Então não adianta. Às vezes você pode ter uma solução muito mais simples, com menor complexidade, para poder gerar os valores que vão, de fato, atender o negócio. O uso de inteligência artificial na Oracle, tá? Também foi uma das palestras que eu assisti, era de um dos diretores da Oracle, e como que a Oracle estava se integrando com as inteligências artificiais nas suas plataformas. Então, basicamente, foram 3 pilares que foram trazidos aqui. Primeiro, na parte de infraestrutura, que a Oracle ela tem a parte de infraestrutura, a parte de plataforma, integrações como soluções em SaaS. Para quem não sabe o que significa SaaS, é basicamente você entregar uma solução para poder as pessoas utilizarem e conseguirem gerar valor com isso. Então, uma plataforma de serviço, vamos dizer assim. Então, um YouTube é um SaaS, uma plataforma onde você vai executar alguma coisa ali é um SaaS. O significado é Software as a Service, então software como um serviço. Então, basicamente é isso. O segundo tópico é a integração com RPs. Então, já tem muito RPs da Oracle que estão integrados com AIs. E aí eu falei para vocês no início do vídeo ali, a parte financeira, que é pessoas que têm solução de Oracle implementada, que já está avançada com AIs, você consegue colocar lá dentro da ferramenta, eu quero ter um extrato financeiro dos últimos gastos, das últimas despesas, e na área financeira isso já está sendo bastante usado, no RH também, bastante usado com a parte de AI generativas, tá? Então a Oracle também já está bem avançado nesse sentido. Inclusive a ferramenta que eu uso, que é da Microsoft, não tem nada a ver, que é a Databricks, uma das ferramentas que eu mais gosto de dados, ela também já tem essa integração com inteligência artificial, e cada vez mais você vai ver soluções aí trazendo isso, porque é relativamente simples você implementar uma solução de AI dentro de uma plataforma. Multi-cloud e convencional. Algumas empresas adotam o conceito de multi-cloud, e aí a Oracle também falou muito disso, né? A gente fica aqui como dados tentando entender qual que é melhor aprender. É melhor aprender Microsoft no ambiente da Azure, é melhor aprender a AWS, é melhor aprender o ambiente do Google. E a Oracle trouxe nesse evento também uma grande novidade que eu não sabia, é que tem muitos players, inclusive trouxeram o case da TIM, na empresa que eu já trabalhei no passado, em que eles passaram a utilizar mais de uma cloud, então usar esse conceito de multi-cloud. Por exemplo, a solução ela começa com a ingestão dos dados em um AWS, por exemplo, ou na Microsoft, no caso que eles trouxeram foi na Microsoft, e uma outra parte do processo se conectava à Oracle. Então você tinha link de soluções da Oracle com a Microsoft e também, inclusive, com o uso de AIs. Então você conseguia usar inteligência artificial mesmo tendo
dois ambientes completamente diferentes de empresas diferentes. Então foi uma parceria que a Oracle fez com a Microsoft nesse projeto específico, e isso tem sido cada vez mais tendência. Por que as empresas vão adotar essa metodologia? Talvez você veja até vaga que fale que peça conhecimento de Azure e peça de AWS, ou de Google e Microsoft. Enfim, basicamente porque tem uma grande necessidade das empresas de manter o custo baixo. E para poder, às vezes, mudar uma solução muito grande, você pode envolver um custo muito alto. Então, é algo que, às vezes, pode fazer sentido ter duas clouds, porque você só paga pelo uso, você só vai pagar pelo uso em uma, você vai pagar pelo uso em outra, então faz sentido você ter duas. O crescimento do Mercado Livre também foi algo que eu prestei bastante atenção lá no fórum e falava sobre os principais pontos que fez o Mercado Livre deixar de ser uma startup para ser ali um unicórnio. E foram 4 principais pontos. O primeiro é a confiança na tecnologia. Antes da gente falar de inteligência artificial, é necessário a gente ter confiança na tecnologia e ter uma equipe alinhada com a missão. Então não adianta você querer implementar inteligência artificial no seu time, ou você implementar uma análise, um painel, alguma coisa assim, e o time não está engajado. Então isso foi algo que o fundador do Mercado Livre trouxe, e que seria interessante que as pessoas e as empresas priorizassem isso no estágio de empresa menor, vamos dizer assim. O foco no impacto, que é importante sempre pensar na próxima coisa que vai ser mais importante para ser feito. Isso aí eu achei legal, porque isso aqui não é algo que você para pensar, mas eu comecei a exercitar isso no meu dia a dia. Eu acordo, sento para trabalhar, hoje eu estou home office, né, no meu trabalho, eu sento para trabalhar aqui no escritório, aqui onde mesmo eu gravo esse vídeo, e eu paro e faço uma reflexão. Quais são as 3 principais coisas que eu tenho que fazer no dia? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho que fazer no dia? E ele trouxe essa frase que às vezes parece ser uma coisa simples, mas é algo que você não exercita. E quando você está estudando, inclusive, é importante você parar e pensar, tá, no meu plano de estudo eu quero migrar para a área de dados, quais são as 3 principais coisas que eu preciso começar? Quais são as coisas mais importantes que eu preciso fazer? E quando você começa a fazer isso, de uma forma meio que automática, você vai se livrando das distrações. Então eu achei isso bem bacana. Aonde que a inteligência artificial ela pode impactar no negócio? E aqui um dos principais pontos que ele trouxe foi com o aumento da produtividade naquelas rotinas que são mais voltadas para a criação, né, que eu mencionei. Então, tipo, vou criar uma campanha de marketing, eu preciso criar uma imagem para poder fazer um disparo de um e-mail, alguma coisa assim. Então, nessa parte de criação, você tem aumento de produtividade. Então, isso aí as empresas precisam começar para ontem. O uso exclusivo gerando vantagem competitiva. Então, por exemplo, dentro da sua empresa, a empresa ela vai ter informações de dados que nenhuma outra empresa vai ter, porque são dados internos. Então, você deveria usar esses dados internos para poder colocar num algoritmo e aí sim conseguir ter uma vantagem competitiva. Porque inteligência artificial por inteligência artificial, como a gente falou aqui, é super fácil de você implementar uma AI generativa dentro de uma plataforma. Você pode pegar diversos cientistas de dados e eles montarem modelos com a mesmo nível de assertividade, vamos dizer assim, que vai funcionar. A grande vantagem competitiva vai ser o dado que vai estar alimentando esse modelo. Então, esse ponto também foi um ponto que ele destacou. E não pensar só no uso de AI generativa, porque 90% dos problemas de negócio que são resolvidos com machine learning e inteligência artificial da forma tradicional, e não essa inteligência artificial generativa, onde você bota o textozinho, manda pergunta, gera imagem, gera texto. Dependendo do negócio, obviamente, que se tiver um negócio muito voltado para conteúdo, e você conseguiu achar uma fórmula de gerar mais conteúdo e que engaje também o usuário usando inteligência artificial, aí pode ser outra coisa, mas eu tô falando aqui mais de empresas tradicionais, vamos dizer assim, tá? Mentalidade de crescimento. Alguns pontos-chave são atuar em um mercado grande, pensar em escala. Então, se a empresa ela tem uma oportunidade de fazer uma pequena melhoria e trazer algum retorno, o esforço de fazer isso talvez possa ser bem parecido de um esforço de fazer algo bem maior. Então, toda vez que for trazer uma análise ou uma aplicação de dados de alguma forma prática, pensar em qual a melhor forma, qual é o modelo que eu consigo criar que pode ter uma escala grande e impactar significativamente o negócio. E não perder o foco da ideia central e ter uma visão de longo prazo, não pensar também só nos ganhos de curto prazo. Tá? Então, esses também foram os principais pontos que ele trouxe também no fórum. Outro ponto, agora mais aqui dentro da empresa Pendle.io, é uma empresa que presta serviço, tem diversas funcionalidades lá, é muito voltada para fazer crescimento de negócio,
Depois, se vocês quiserem, você pode até entrar no site para pesquisar. Mas eles falaram muito aqui sobre a parte de teste AB, personalização, base, inteligência e transparência. Vou passar sobre esses tópicos. Quem deu a palestra também foi o presidente dessa empresa. E eu vou botar a fotinho depois deles aqui em algum momento no vídeo. Mas vamos lá. Testes ABs, a AI ela pode ser uma grande forma de você conseguir conduzir testes e impulsionar a tomada de decisão. Para quem não sabe o que é um teste AB é quando você faz uma mudança em algum elemento, mantém o outro igual, os dois naquele mesmo momento. É utilizado uma plataforma para poder mensurar quais dos dois traz mais retorno. Tá? Depois pesquisem um pouco mais sobre isso, porque às vezes o teste AB tem um conceito um pouquinho mais amplo. Eu tentei aqui de alguma forma resumir. Personalização. Como que você consegue criar uma experiência de usuário personalizada? Então, falando aqui, por exemplo, de um aplicativo. Como você consegue fazer com que eu entre no aplicativo, eu tenho uma experiência completamente diferente de quem entra no aplicativo e está fazendo o seu primeiro acesso, que nunca navegou antes naquela plataforma. Adaptar as informações de acordo com o perfil do cliente. E aí, personalização também é algo que faz muito sentido para o uso de inteligência artificial, porque cada pessoa vai ter um perfil de navegação ali, um histórico diferente. Tá? Então isso também é interessante. A base da inteligência. É essencial criar uma base única de inteligência. Então a gente falou aqui sobre a consolidação das principais informações e vantagem competitiva. E aqui fala também sobre a criação de um banco de dados um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a acompanhar, que é a utilização de grafos, que é você ter um elemento central e entender como que fica a conexão dele com diversas informações da companhia, a fim de criar um relacionamento entre essas informações para poder conseguir mapear um perfil. Também vou botar a imagem aqui de um dos bancos de dados que seria, com algum exemplo disso, para que vocês entendam de forma tangível o que é um grafo, como que é um banco de dados dessa forma, tá? A parte de transparência, ser transparente para usar a inteligência artificial e gerar valor para os clientes, mas permitir sempre que um cliente ele também possa sair desse algoritmo, né? Se você quiser resetar, eu não quero fazer parte dessa personalização. Por isso que é normal você entrar nas plataformas, tipo no YouTube, no Instagram, e ele te pergunta assim, pô, esse conteúdo ele foi legal para você, porque ele provavelmente foi gerado com base no teu interesse, e eles querem refinar ou querem te dar a opção de você não ser impactado com aquilo ali que está no algoritmo. Então, permitir isso é uma boa prática também. A gente falou sobre as IAs generativas que impactam principalmente o financeiro, o setor de RH, que são profissionais que não são propriamente de tecnologia, mas eu vou trazer mais alguns exemplos aqui de como que as IAs podem gerar impactos positivos na prática. Lembrando que aqui são duas pessoas diferentes falando, tá? Primeiro foi o cofundador do Mercado Livre e agora o presidente da Pendo, tá? E aqui ele tá falando de experiência do funcionário, como você consegue melhorar as experiências do funcionário com o sistema de RH, também trouxe o mesmo tópico, então tipo, já vê uma conexão aí. A parte de analytics de RH, então você usar a inteligência artificial para poder mapear o perfil dos funcionários, entender se tem alguém com propensão de sair da empresa ou entender de repente se tem uma outra posição para poder encaixar aquele profissional, entender também como faz a parte de pesquisas para poder medir a satisfação da empresa no geral, e a automatização de tarefas, tá? Conseguir pegar rotinas que são feitas, conseguir automatizar. Aqui ele também trouxe um exemplo como a parte da codificação, que é você gerar códigos. É muito mais rápido você escrever um código, um algoritmo hoje, pedindo para uma IA generativa para gerar isso para você, e você obviamente precisa ter um conhecimento para poder refinar e ajustar aquilo, mas isso faz com que você reduza muito o tempo para poder digitar os códigos, tá? Esses foram os pontos que ele trouxe. Agora, como que é feito a parte de capacitação dentro da inteligência artificial? Essa aqui já é da palestra da IBM também, um dos diretores da IBM que trouxe. Ele fala aqui de uma plataforma, que eu vou deixar o link aqui na descrição, de cursos gratuitos de Machine Learning dentro da plataforma IBM Skill Build, tá? Esse é o nome da plataforma. Pode ser uma boa opção para se você quiser desenvolver nessa parte de inteligência artificial. Eu recomendo que você faça esse estudo dentro de inteligência artificial depois de ter um conhecimento, pelo menos intermediário ali, de bancos de dados, de SQL, de Python, e depois parta para isso, tá? Porque isso aqui é um assunto um pouco mais complexo e você geralmente precisa ter uma base um pouco melhor. Óbvio que tem gente que começa sem ter nenhuma base, é normal, mas eu recomendo que fique mais fácil quando você tem essa base. E aí eu vou deixar um convite para vocês aqui também, que a gente tem uma plataforma aqui no Data Marketing com diversos cursos de análise de dados, tanto de SQL, de Python, de Databricks, de ferramentas que estão sendo utilizadas no mercado e que podem te servir de base para poder depois, futuramente, avançar para a parte de inteligência artificial. Link vai estar aqui na descrição também, se você quiser conhecer, vai lá
e se inscreve lá, ou adere ali à plataforma, que eu tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar. Uma outra dica para se capacitar é se conectar com pessoas que estão desse meio. Então, se conectar com a carreira de fato, né, de inteligência artificial, explorar conhecimentos. É importante sempre pensar como que eles se conectam e como que a sua carreira se desenvolve, né, como você consegue explorar e fazer parte de uma rede de contatos que vai potencializar a sua carreira. E por fim, ter o aprendizado contínuo, né? Porque como tecnologia muda bastante, a gente está falando de AIs generativas, que está em alta agora, embora a inteligência artificial já está no mercado há muito tempo, mas o aprendizado contínuo foi algo que ele destacou aqui também para poder evoluir, tá? Então, aprendizado contínuo e atualização de conhecimentos de inteligência artificiais são fundamentais para acompanhar as constantes evoluções na área. E esses foram os principais tópicos que eu tive no Web Summit Rio. Se você não conhecer esse evento, depois eu vou deixar o link dele também aqui para você entrar lá, saber o que é. Eu espero estar nos próximos eventos de tecnologias e de dados para poder trazer alguns resumos para vocês também. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder o comentário de vocês sobre o que mais teve lá, ou o que mais eu trouxe aqui que talvez não tenha ficado muito claro. Se você gostou desse vídeo, também dá um curtir aqui para poder entender que faz sentido gravar mais vídeos como esse, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!